Olá, estamos de volta em mais um vídeo e como vocês estão vendo, o meu assistente Lucas colocou aqui na nossa tela. O nosso tema de hoje é professores, ou mudam ou padecem. Então nós vamos falar um pouquinho dessa mudança que, de forma radical, todos nós professores precisamos nos adaptar a uma nova realidade e uma adaptação da qual a maioria não estavam preparados e nem queriam, na verdade, ter que mudar. Mas com a situação que aconteceu, precisou sim se adaptar a essa nova realidade. Bom, como todos sabem, aula EAD, aquilo que agora nós chamamos do presencial, quando migrou para EAD, aula remota, mas a metodologia EAD já existe há muito tempo, ela existe há muitas décadas e é um sistema hoje muito divulgado pelo mundo afora, aqui no Brasil também não é diferente, e que traz muitas vantagens para os alunos que muitas vezes não têm uma determinada vida financeira, mas querem estudar. Então o curso EAD ele tem um valor menor, ou aquela pessoa que tem o tempo todo tomado pelo seu trabalho e que não tem condições de sair da sua casa para ir até um prédio físico de uma faculdade, de uma universidade. Então a opção é fazer um curso EAD. Até aí nada demais. Agora, nesses cursos EADs tem os seus professores, né? E é claro que nós professores que nos acostumamos com o presencial, estar dentro da sala de aula, junto dos alunos, com giz na mão, né? Lábia falando, então usando a voz para transmitir o seu conhecimento, para criar uma trilha de conhecimento. Claro, quando vem essa mudança e aquele professor que não tinha experiência já no ensino EAD, criou uma certa resistência. E uma resistência até que normal, porque não tinha conhecimento, não conhecia as ferramentas necessárias. E quando se faz essa migração, não migra apenas para as ferramentas, né? A aula ela é de maneira diferente, tem que ser preparada diferente. O professor ele acaba tendo tem que desenvolver uma competência diferente para que realmente ele tenha sucesso nessa sua nova jornada. E não é só o professor, né? Nós estamos falando aqui do professor, mas claro, nós temos o aluno do outro lado, que também não estava preparado e foi obrigado a mudar. Ele foi obrigado a migrar para essa situação. E o aluno que está no presencial, na maioria das vezes ele está fazendo presencial porque ele não tem o perfil para EAD. Nós temos perfis diferentes, né? E aí ele pode, não só pode, como sim, tivemos muitas resistências. Mas de outro lado também, muitos alunos gostaram e perceberam que sim, é uma oportunidade de se estudar sem sair de casa. Bom, quando nós falamos na resistência, eu, você, o Lucas que está aqui comigo, todos nós evitamos mudança. Essa é a verdade, né? Nós não gostamos. Nós gostamos de ter tudo planejado. E a partir de março, nós não conseguimos planejar mais nada. Então, fomos vivendo um dia de cada vez, porque nós dependíamos de leis que eram passadas, né, para nós, se iria mudar, se não iria. Então, as aulas foram para 15 dias, depois passaram para mais remota, né? O tempo de aula remota, e foi indo. E a gente foi se adaptando ao que nós tínhamos. Então, fica marcado essa mudança, tanto para os professores, quanto para os alunos, a partir do mês de março. E aí, na maioria das vezes, quando nós queremos mudar,
ou quando nós sentimos a necessidade de mudar, a mudança ela dói muito menos, porque a mudança dói muito menos, porque você vai caminhando passo a passo, segundo a sua necessidade, você vai mudando. Não foi o que aconteceu com as nossas aulas remotas. Tivemos uma mudança drástica e precisamos nos adaptar, porque os nossos clientes, os nossos alunos, eles precisavam continuar aprendendo com a mesma qualidade da aula presencial que nós estávamos acostumados a dar. E aí foi um momento de reflexão, de adaptação, realmente precisando mudar. Bom, e é claro, em toda mudança nós temos as desvantagens e nós temos as vantagens. E nós tiramos de tudo isso algo bom, nós aprendemos, né? O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de se adaptar muito facilmente a novas realidades. Sofre, claro, todos nós sofremos, mas nós temos essa facilidade de nos adaptar. E nesse percurso todo, e aí isso aconteceu com todos os professores, porque nós não estávamos preparados, né? Então, muitas gafes dos professores, gafes dos alunos. Então, eu vou falar de algumas que aconteceu comigo, né? E que o professor ele tem que ter assim um jogo de cintura muito grande para poder conduzir aquilo de forma que você não criasse uma certa um certo desconforto para a pessoa que estava cometendo a gafe, assim como também acontecia com o professor. Então, era normal nós vermos o aluno estudando na cozinha, né, com o seu laptop ou às vezes com o seu celular, e a mãe no fundo fazendo o jantar. Então isso era muito comum, batia a panela, barulho da colher, a tampa, né? Então isso se tornou muito comum, porque o aluno também ele estava aprendendo a controlar a ferramenta que nós estávamos usando. E às vezes ele achava que estava desligado a sua câmera e não estava, né? A câmera estava ligada. O aluno estudando e a família entra no quarto dele conversando, né? Às vezes o aluno esqueceu de colocar na porta um comunicado, olha, estou em aula. E a família, coitada, está no ambiente dela. Cachorros latindo, isso não tem jeito, né, gente? E não tem, às vezes não tem muito o que fazer, né? Porque ninguém tinha um local preparado para isso, ninguém estava preparado. Por mais que você já tenha um escritório dentro da sua residência, mas o som lá do cachorro no seu quintal vai aparecer. Isso não tem jeito, né? Então isso se tornou normal. Era algo que se tornava até engraçado, né? Olha, aluno, já que você não pode fechar a boca do seu cachorro, fecha o microfone, né? Para poder não atrapalhar. Então isso, e a gente foi conduzindo isso com muita maestria e cuidado para que as coisas funcionassem. E para entrar, por exemplo, no sistema que eu utilizo, na plataforma, as pessoas entravam na conta de outra pessoa e aí você fala, bom, esse aluno não é meu aluno? Não, mas professor, eu estou usando a conta da minha esposa, a conta do meu marido, a conta do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, né? Então, um grande aprendizado, né? Filhos querendo colo, né? Normal, olha, mamãe tá aqui, né? Papai tá aqui, quero colo. Então, foram novas realidades que nós fomos nos adaptando. Todos nós sabemos que a nossa conexão com a internet, né, nem todo mundo tem acesso a uma conexão legal. Então, às vezes fica caindo, até mesmo do professor, tá? Não estou dizendo conexão só de aluno, não. Eu mesmo, muitas das vezes, caiu minha conexão, e você vai lá com muita paciência, volta de novo, né, explica o que aconteceu e retoma o conteúdo. Então realmente é uma maestria.
E aconteceu também, né, cenas engraçadas, sexta-feira à noite, o aluno assistindo aula, achando que a CAN estava fechada, não estava, ele estava lá assistindo aula, tomando uma cervejinha e tudo mais. Isso acontece, porque é um ambiente que nós não estávamos acostumados, uma realidade que nós não estávamos acostumados. Então, às vezes até aprender a dominar a ferramenta, isso demorou. Mas a partir do momento que você usa de flexibilidade, e flexibilidade eu estou dizendo, tanto do lado do profissional quanto do lado do aluno, as coisas aconteceram, né? Muitas oportunidades que nós não tínhamos no presencial, nós passamos a ter com as aulas remotas. Eu tenho exemplo mesmo na nossa universidade, nos cursos de gestão que eu trabalho, que conseguiu trazer palestrantes de toda parte do território brasileiro, coisas que presencial nós não conseguiríamos, né? Então, a nossa universidade, o nosso curso, conseguiu administrar isso muito bem e trazer pessoas de fora no sentido de mostrar para os nossos alunos, olha, você consegue ter acesso a esse profissional porque nós estamos com aula remota. Porque se fosse presencial, jamais essa pessoa iria rodar 2, 3 mil quilômetros para vir aqui falar, né? Não viria. E na aula remota nós tivemos essa oportunidade. Então essa é uma experiência enriquecedora. Claro que quem acompanha os meios vê que falando de muitos pontos negativos. Claro que tivemos os pontos negativos, mas de maneira alguma nós podemos deixar de exaltar os pontos positivos, que foram muitos, e é um aprendizado. E onde que eu quero chegar? O que nós, professores, estamos aprendendo com isso? Primeiro, a sala de aula não é mais no prédio da universidade. A sala de aula agora é no nosso escritório. E nós estamos aprendendo que precisamos sim estar atento às novas tecnologias. Aqueles professores que já estavam atentos, na mudança não sofreram. Eles fizeram essa mudança, eles passaram do presencial para a aula remota muito facilmente. A adaptação foi muito facilmente. Agora, aqueles que não tinham uma resistência às novas tecnologias, não queriam, mesmo na aula presencial, inserir tecnologias nas suas aulas presenciais, essas pessoas sofreram. Sofreram porque precisaram aprender essas novas tecnologias, precisaram, além de aprender, precisaram se adaptar, adaptar a sua aula a essas ferramentas, que é diferente, né? Uma coisa é você estar na sala de aula, outra coisa é você estar atrás de uma CAM transmitindo aula para o seu aluno. Então, a maneira de você levar o conhecimento é diferente. E nem precisamos abordar aqui que o trabalho do professor dobrou, né? Porque na aula presencial você vai para a sala e o conhecimento ele está todo dentro da sua cabeça e você vai transmitindo e você vai se comunicando com o seu aluno. E na aula remota não, você tinha que deixar material preparado, você tem que ter uma dinâmica diferente, então você precisou trabalhar mais, né? O professor, nosso colega, precisou sim trabalhar mais. E é legal isso, foi legal porque ninguém questionou, pois sabíamos que estávamos passando por um momento ímpar, diferente e que depende do esforço de todo mundo. Não era somente do meu esforço ou somente do esforço do aluno. Dependia do conjunto para que as coisas pudessem acontecer. O que nós não podíamos é simplesmente parar. Ficar parado é que não podíamos. E nós tínhamos que atender com maestria e com qualidade o nosso cliente, o nosso aluno. E isso realmente
aconteceu. Então, aquelas mudanças que os professores talvez estavam fazendo a passos curtos, eles foram obrigados a dar um pulo gigantesco. Então, mudanças que iriam impactar o nosso mundo e que demorariam, de repente, uma década, aconteceu em meses, né? Foi muito rapidamente. Tem uma mensagem muito bonita do Alvin Toffler, né? Ele é um escritor e futurista norte-americano, e ele faleceu no ano de 2016. Aqui depois o Lucas vai deixar aqui a foto dele e os livros dele, e é muito bom. E ele diz o seguinte, olha, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Olha que coisa bacana, gente. Vocês perceberam que hoje nós precisamos ter essa facilidade de aprender, ao mesmo tempo, devido às novas tecnologias, desaprender aquilo que nós aprendemos e reaprender de forma diferente. E foi o que aconteceu. Então nós tivemos que reaprender de um dia para o outro. Olha, o que existe agora é a aula remota. E não adiantou eu, professor, ficar me apegando ao tradicional. Não existe mais emprego para o tradicional. Se você ainda se agarra ao tradicional, esquece, né? Não tem lugar para você trabalhar, porque hoje o nosso aluno, ele é diferente. Ele não é o tradicional. Então, querer dar uma aula tradicional para um aluno diferente, para essa nova geração, é perder tempo, né? É perder tempo. E as instituições, elas não vão ficar gastando dinheiro, né, investindo num professor que não queira mudar. Porque ela precisa mudar, porque o cliente dela mudou. Nós precisamos do novo. Então, é bem isso que Alvin Toffler diz, né? Nós precisamos ter essa facilidade agora. Na verdade, ser resiliente, né? Nós precisamos ser resiliente. Mudar, é a mudança mesmo. Nós precisamos aprender o novo. Essa é a verdade. E o novo, essa mudança que aconteceu, ela vai impactar tudo em nossa vida. Ela vai impactar a maneira de se ensinar, ela vai impactar também as organizações, ela vai impactar os alunos, ela vai impactar nós profissionais, professores. E nessa mudança, né, nós aprendemos que podemos substituir a sala de aula por uma plataforma onde você faz a web. Nós aprendemos que o aluno não precisa ir lá na biblioteca física, porque existem as bibliotecas virtuais. E ele tem acesso aos livros no laptop, na palma da sua mão. E ele poderia, se ele não conseguiu assistir a aula no horário da aula do professor, por diversos motivos, ele poderia depois assistir que a aula estava lá gravada, né? A aula permanecia lá, o trabalho que foi deixado estaria lá. Então olha que bacana, essa flexibilidade, adaptando-se também à realidade do aluno, o seu corre-corre do seu dia a dia. Então, muitas possibilidades, né, de crescimento nós estamos tendo devido a essa mudança. Mudança que iria demorar muito tempo e aconteceu de um dia para o outro. Devemos deixar os pontos negativos de lado e olhar para os pontos positivos, né? E forçar ainda mais para que possamos ter muito mais pontos positivos. Porque
o ambiente, a nossa sala de aula, nunca mais será a mesma. Com certeza será totalmente diferente. E eu e você, professor ou aluno, ter a sensibilidade de enfrentar, né, toda essa mudança, sendo flexível, conseguindo olhar para frente com um olhar de adaptação, de que eu posso e eu quero mudar, me adaptar a essa nova realidade. Então, faça uma reflexão sobre o seu papel como professor, faça uma reflexão sobre o seu papel como aluno. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? E deixo aqui também um grande abraço a todos os profissionais que realmente abraçaram a causa do ensino e, por mais dificuldades que passou, né, que estamos passando, mas não deixou seu objetivo principal, que é o ensinar, que é fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.